O hotel e creche para pets Carol's Bark Home é um verdadeiro negócio dos sonhos da Carol Tenório. O amor pelos pets, a habilidade no adestramento de cães e a necessidade de conseguir uma renda extra acabaram virando um empreendimento promissor para a Carol. Hoje, ela toca o negócio junto com o marido e 7 funcionários. Quem vê toda a estrutura do hotel e creche para pets nem imagina que o início de tudo foi na casa dela, em que dividia a vida particular com o cuidado e atenção aos cães. A Carol Tenório transformou em marca e em negócio a habilidade em cuidar dos pets. Meu nome é Carol Lúcia Lima Tenório, eu tenho 33 anos. Eu sou adestradora de cães, com ênfase em sociabilização canina, e sou proprietária de um pet hotel e daycare, creche, para cães, aqui em Brasília. Eu nunca pensei, em empreender. Antes eu era recepcionista de um hotel de humanos e eu era dessa área de hotelaria, de turismo, eu fiz curso de aeromoça, então meu currículo era todo voltado para essa área, E aí, com as mudanças da vida, eu em determinado momento acabei ficando desempregada e eu já tinha meus cães nessa época, então eu passei a me dedicar quase que integralmente a eles, Então eu passava o dia jogando bolinha, passeando de bicicleta, junto com eles ali, Então eram eles e eu o tempo todo, E com isso eu fui adquirindo conhecimento, Fui aprendendo bastante sobre cães e tal. Sempre tive essa paixão por animais, Não só cães. E aí, como eu precisava, de um trabalho, surgiu essa ideia de que eu poderia hospedar cães na minha própria casa, Ou seja, de maneira domiciliar. E aí foi assim que surgiu, o embrião da empresa, digamos. Eu hospedava através de uma plataforma, mas à medida que o tempo foi passando, eu fui tendo a minha própria clientela e aí eu estudei sobre adestramento, sobre comportamento animal, porque essa profissão exige, muita responsabilidade. E exige que você tenha um conhecimento para que você possa se comunicar com eles e prover o melhor serviço, E aí, à medida que foi crescendo, se tornou depois uma empresa, de fato. E aí eu fui melhorando o espaço, a estrutura, agregando mais serviços, No início era só hospedagem, depois a gente criou a creche, Porque muitas pessoas têm seus cães, mas talvez não têm tempo, para se dedicar tanto a eles. E eles têm a necessidade de gastar energia, Porque o acúmulo de energia causa problemas comportamentais em casa, Como destruição de chinelo, de móveis, Latição em excesso. A gente decidiu investir em creche para cães porque os cães têm uma necessidade diária de gasto de energia e muitos tutores têm problemas em casa, como destruição de móveis, lambedura em excesso, latição em excesso. E aí, às vezes, os donos acham que é teimosia ou que o cachorro tá arteiro, Mas, na verdade, ele só está com energia acumulada, ele só precisa ter suas necessidades supridas. E nem sempre um passeio é o suficiente para que ele gaste energia. Talvez ele fique tranquilo durante uma meia hora, 1, 2 horas, mas depois a pilha recarrega, E aí ele precisa de mais energia. E aí é que entra a creche, porque nem todo dono de cachorro tem o dia inteiro disponível, para ele. Então, a creche funciona de maneira similar à creche de crianças, Então, você deixa seu cachorrinho para ele passar o dia e ele vai ter uma rotina de atividades pensadas justamente para esse gasto de energia física, de energia mental, de socialização com outros cães, que faz muito bem para eles,
e ele vai voltar para casa tranquilo. E o dono, depois de voltar do trabalho, ele vai voltar cansado. Então, imagino que ele provavelmente, né, ao voltar do trabalho cansado, ele também gostaria que o cãozinho dele estivesse tranquilo e deixasse ele relaxar e não exigisse mais dele, né? E aí, a partir daí é que surgiu essa ideia. Aqui a gente cresceu, né? E a gente mudou de espaço. A gente inicialmente não era aqui, era em outro bairro, né? No Parkway, era uma casa bem menor. E à medida que a gente foi crescendo, a gente foi vendo, né, que havia uma necessidade de um espaço maior, até para gastar mais a energia dos cães e também com inovações, né, com novas atividades e etc. Inicialmente, eu não me veio à cabeça de que isso se tornaria um negócio, de que isso se tornaria uma empresa, né? De que cresceria tanto assim. Então, inicialmente eu achava que seria algo temporário, momentâneo, né? Algo como uma renda extra, né? Mas à medida que eu fui tendo, né, clientes e também eu vi que, né, eu me identifiquei, né? Era isso que eu queria. E aí eu fui fazendo com que crescesse, né, inovando, criando uma rotina, mais atividades, mais atrações. E aí é que realmente, com o crescimento, se tornou empresa, foi inevitável. Há algumas similaridades entre a hotelaria de humanos e a hotelaria de cães, né? Uma delas é o atendimento. O atendimento tem que ser sempre bem prestado, né? Todo mundo gosta de ser bem atendido. E também há similaridades na questão das diárias, né? Como é computada a diária, os valores. O que difere um pouquinho é justamente a questão das acomodações e também que os cães não são autossuficientes, digamos assim, né? Não são independentes, né? Então, quando um humano se hospeda no hotel, ele utiliza o banheiro sozinho, ele se alimenta sozinho, ele toma água sozinho, né? Ele utiliza a acomodação, né? Mas ele não precisa que ninguém dê banho nele, ou que coloque água para ele, ou que coloque alimentação, ou que limpe os dejetos dele, né? Humanos usam a privada e dão descarga. Então, essas coisas são bastante diferentes, né? Porque quando um cãozinho fica sob sua responsabilidade, né? Então, a questão de colocar a alimentação nos horários certos, trocar a água, dar banho quando ele estiver sujo, observar se ele está bem de saúde, né? Como é que estão as fezes dele, o xixi, se está fazendo xixi direitinho, se não está. Então, tudo isso, né, passa a ser sua responsabilidade na ausência do tutor. No início, a minha casa e o hotel era o mesmo local. Então, não foi fácil, não é uma tarefa fácil, porque às vezes é um trabalho de 24 horas, né? É como se você morasse no seu trabalho, entende? Você não tem início, meio e fim, depois você vai para casa e desliga, né? Então, os cães que estão com você, que ficam com você, ficam sob sua responsabilidade 24 horas por dia, por aquele período determinado que o tutor dele, né, deixou com você. Então, às vezes o cãozinho tem uma dificuldade maior de adaptação, às vezes ele chora de noite, às vezes ele late, e você não pode simplesmente dormir e esquecê-lo, né? Então, há também esses cuidados noturnos e houve, né, durante muito tempo, no início, essa rotina, digamos, de 24 horas, né, de cuidado para eles, né? A gente hospedava através de uma plataforma, né, em um aplicativo. E também eu criei um Instagram, né, onde eu postava fotos dos meus cães, dos hóspedes que estavam com a gente, né? E isso acabou chamando pessoas, né, de fora dessa plataforma, pessoas que estão ali no Instagram e que viram, né? E aí as pessoas começaram a entrar em contato também por lá e pelo WhatsApp, né?
para saber do serviço. E aí eu fui criando uma nova clientela, né? Já não era mais através da plataforma. Na rotina de atividades de brincadeiras, né, para os cães não há diferenças dos hóspedes para os de daycare. Então, as atividades são a mesma. O que diferencia um hóspede, né, de um cão de daycare? O hóspede se alimenta no daycare dia e noite, né? Ele toma café da manhã, às vezes almoça, né? Nem todos almoçam, mas e aí todos jantam. Então ele tem pelo menos duas refeições programadas no dia. Os cães de daycare geralmente já vêm tomados café, né, em casa, já tomaram café em casa, vêm, passam o dia brincando e no final do dia eles retornam às suas casas e muitos jantam em casa também. Então, os cães de daycare, eles vêm realmente só para brincar e tal, né? E os hóspedes, né, eles têm um cuidado noturno. Então, como eles ficam hospedados, né, tem um noturnista que fica com eles ficam, fazem musicoterapia, ou seja, eles dormem ao som, né, ou de música clássica, ou de sons relaxantes, né? Então, um hóspede tem o cuidado noturno, além do diurno, né? E tem alimentações que são programadas todos os dias porque eles estão hospedados, né? Atualmente, o daycare tem uma média de 15 a 18 cães aí por dia. Certo? Todos os dias, segunda a sexta, né? Que é quando a creche funciona. Eu não acho que eu trouxe, que eu criei, né? Eu acho que realmente estava no início, né? Então já havia ali alguns pioneiros, digamos, né? Pessoas que também têm essa paixão por cães e que se descobriram, né? Nesse nicho de daycare, de hotel para cães. Há uma necessidade, né? Muitas pessoas têm cães, os cães hoje em dia não são só mais animais, né, de quintal, agora eles fazem parte da família, são filhos, são membros, são irmãos, né, às vezes são sobrinhos, então eles são membros da família e como membros da família, né, as pessoas também passaram a cuidar mais deles, a prezar pelo bem-estar, né, desses cães e a creche e hotel também faz parte disso, né. Eu acho que ter essa empresa hoje, ter essa equipe hoje, né, ter esse espaço, essa estrutura funcionando direitinho, isso por si só já é uma conquista, né? Hoje em dia, a gente divulga a empresa quase que completamente via Instagram, né? Claro que a gente aparece no Google também, né? Mas a maioria dos nossos clientes vem via Instagram ou às vezes via indicação de algum cãozinho que já frequenta, né, a nossa creche ou que o dono já viajou e deixou hospedado aqui e gostou muito da experiência, né? Mas atualmente é bastante Instagram, até porque a gente posta, né, as coisas, as fotos, os vídeos das atividades diariamente lá nos stories desse Instagram. E hoje em dia a gente já tem 2 pessoas que editam os vídeos, que postam os vídeos e que acompanham ali também, às vezes até respondem mensagens que chegam através, né, do Instagram e encaminham para o setor responsável, que é o de atendimento via WhatsApp, né? Os recursos financeiros, no início, vieram das hospedagens, porque a estrutura inicial que a gente tinha era muito simples, era basicamente a casa. Não tinha playground, né? Não tinha piscina, brinquedinhos, caminhas, isso tudo foi surgindo através dos hóspedes que vinham e se hospedavam domiciliarmente. Os investimentos
que foram surgindo, ou seja, as melhorias, né, na estrutura, a piscina, playground, piscina de bolinha e etc., vieram através desse serviço que já havia se iniciado, né? Eu aprendi desde cedo que quando você, no início pelo menos da sua empresa, né, o dinheiro que você recebe, o seu faturamento, deve ser a maior parte reinvestido, para que assim você possa crescer. Isso se você não já tiver né, já não tiver o capital inicial, como era o meu caso de não ter. Então eu tive que fazer desse jeito. Eu ia recebendo e investindo, recebendo e investindo. Atualmente a gente tem 7 colaboradores. São 2 recreadores, uma monitora, um supervisor, um gerente operacional e um noturnista e atendente de WhatsApp. Os recreadores, eles têm a função de executar as atividades que estão planejadas já. Então, os recreadores têm a função, além de supervisionar, é claro, né? Eu acho que a aceitação do daycare tem sido muito boa, mas ainda algumas pessoas estão descobrindo que existe, né, creche para cães. Nem todo mundo sabe. Mas quando eles descobrem, eu acho que eles ficam muito felizes e acabam tendo bastante interesse e curiosidade de saber como funciona, né? Então é realmente algo que está em crescimento e tende a criar-se aí uma cultura mesmo, como creche de crianças, né? Vai ser creche de cães. O que me motiva a continuar nessa área é a paixão. É muito bom, primeiro que ser empreendedor é algo muito bom, né? É bom sentir que você tem autonomia, né? Que você é chefe de si mesmo. Isso eu imagino que empresário de qualquer ramo sinta. Mas a questão de lidar com cães, pelo menos para mim, é algo que é uma paixão que eu tive desde criança, né? Oficialmente a empresa é minha, tá, né, meu nome e tal, então, mas eu tenho uma pessoa que iniciou junto comigo, que é meu companheiro, né, e ele é sócio também, né, porque ele tá comigo nessa jornada, né, ele tem a profissão dele, ele é advogado, mas ele tá sempre em reunião comigo, né, inclusive para ter novas ideias, para implementar coisas novas, fazer melhorias na estrutura ou até na gestão da equipe, né? Então ele é bem ativo e por isso eu considero sócio também, né? E hoje em dia somos nós dois, né? Muito ali inseridos nessa gestão, né? O maior desafio, teve vários, mas o maior deles eu acho que é quando você entra em gestão de equipe. Né? Quando você nunca foi chefe na vida, e aí você tem que aprender. E o maior desafio, especialmente nesse ramo, é que você está lidando com vidas, né? Você não está contratando alguém para mexer com papel e caneta e assinar umas coisinhas ali, né? Então, quando você lida com vidas, a responsabilidade é absurda, né? E você está cuidando do filho de outras pessoas, né? Você está cuidando do membro da família de alguém. Então, essa responsabilidade, essa mensagem tem que ser muito bem passada para a sua equipe, eles têm que entender, né? É algo assim, não pode ter muitos erros, sabe? Esse momento, que a gente chama um momento de descanso, né? Então, o cinema ou o chair stay, que, né, um treino de autocontrole ali, ele é feito depois das atividades, porque para evitar que os cães tenham algum problema por excesso de estímulos, né? Então eles precisam aprender também que há momentos de calmaria, né? Momentos que eles precisam descansar. Então é por isso que a gente traz o cinema e traz o treino de chair stay para que eles aprendam, né, que esse momento é um momento de descanso. É claro que esse momento também coincide com a alimentação, né? Então depois que eles comem, eles precisam de um tempo para fazer a digestão.
eles não podem sair, né, eles não devem, né, sair brincando e agitando a barriga depois que eles comeram, até para não passar mal. Então a gente já aproveita aí esse tempo de digestão para entretê-los também, né? E aí vem o cinema ou vem o lounge, que a gente chama, que eles ficam ali deitadinhos, quietinhos, sob supervisão dos recreadores. A maior dificuldade foi o fato de o seu trabalho não ter início, meio e fim, né? Muitas pessoas acham que o empresário trabalha menos, né, que o, que o funcionário, mas o empresário não bate ponto, né? Então a gente está sempre ali, é como se fosse um filho, você tem que cuidar 24 horas por dia, né? E houve também a dificuldade financeira quando a gente lembra, né, que eu não tive um capital inicial, então eu não pude iniciar uma empresa a maneira como é dita nos livros, digamos assim, né? Então, quando você investe um capital inicial, você prepara tudo. Muitas empresas já iniciam com um funcionário. Esse não foi o nosso caso. A gente realmente teve que crescer passo a passo e persistir ao longo de todo esse processo que, né, que não foi fácil, mas valeu a pena. Aqui estamos. A minha marca surgiu por a hospedagem se dar numa casa, né? E tem o meu nome. Então, Carol's Bark Home significa Casa de Latidos da Carol, né? Mas acaba que os cães nem latem tanto assim por causa das atividades, né? Então, eles acabam gastando energia e eles ficam bastante tranquilos. Mas o nome surgiu disso e, na verdade, não foi muito bem pensado se ia fazer sucesso ou não, né? Até porque pode ser, para algumas pessoas, considerado um nome um pouco complicado, né? Mas hoje em dia é conhecido como Carol's e então ficou fácil, né? Eu deixo meu cachorro no Carol's, meu cachorrinho vai no Carol's. Já aconteceu aqui de 2 cães serem vizinhos e não saberem que os cães frequentam o mesmo daycare e se conhecem, né? Eu vou apresentar o espaço para vocês. A gente está aqui num espaço amplo, um espaço onde a gente tem um monte de playgrounds, onde a gente realiza uma série de atividades, né? Por exemplo, agora elas estão oferecendo picolé para os cães, né? E aqui é onde acontece também as atividades de percurso nos playgrounds, tem uma piscina de bolinhas, tem a cama elástica, é aqui que eles tomam banho de mangueira, correm, né? Então esse é um dos nossos espaços grandes, né, que a gente chama de campão. Então agora vamos conhecer aqui o nosso segundo espaço. Esse espaço a gente utiliza para fazer outros tipos de brincadeira. Então aqui a gente tem um playground de madeira, a gente tem um chafariz. Então, em dias de manutenção na piscina ou como atividade alternativa, a gente faz uma atividade também com água, que é o chafariz, né? Então a gente liga esse chafariz, eles correm água, vira tipo uma banheirona aí para eles se refrescarem, né? E tem um playground de madeira que eles adoram e às vezes a gente faz percurso nesses playgrounds, faz comandos, né? E aqui também ocorrem atividades de enriquecimento ambiental. Então o espaço é bem amplo, né? São 2 espaços bem amplos e a gente utiliza esses espaços e varia bastante as brincadeiras entre eles. Então essa é a nossa área onde ocorre a natação, né? A área da piscina. Então aqui nessa piscina acontece toda uma festa em dias ensolarados, né? Eles nadam, pulam, brincam, pegam brinquedos na piscina. E é realmente uma festa que acontece aqui nesse espaço, né? Que é todo para eles, essa piscina é só deles. Essa é a área que a gente chama de lounge, é onde ocorre um descanso, né, deles, então eles se acomodam nessas caminhas, né? E ficam aqui relaxando. E aqui também ocorre o treino de chair stay, que é justamente esse treino para que eles acalmem e eles escutam a música clássica ou músicas relaxantes. Esse espaço é a nossa área de cinema durante o dia, né? Os cães são reunidos aqui
e assistem filmes ou às vezes ouvem músicas relaxantes. E durante a noite essas camas são reposicionadas e aí vira um dormitório, né? Onde eles dormem todos em conjunto. Aqui nessa área é o nosso refeitório, onde os cães comem de maneira individual, sem interrupções ou sem risco, né, de outro cãozinho interromper a alimentação do coleguinha. Aqui os cães comem individualmente e com segurança.